Quando o paciente chega para você, né, ou quando você está depressivo, o primeiro e maior, dentro do método Ressignifique, né, o maior olhar e o primeiro olhar que a gente precisa ter é para todos os conteúdos emocionais do teu passado que ainda não estão resolvidos. Então, necessariamente, o paciente chegou depressivo para você, ajuda ele a olhar para o passado dele e entender que esse passado fez parte, que esse passado construiu essa pessoa, que esse passado pode ter trazido lições para a pessoa, mas que ele precisa de alguma forma deixá-lo no passado, né? Então, ressignificar e reprogramar esse passado. Por quê? As emoções mal resolvidas do passado, que não tratadas, elas vêm para o presente como sintomas e de verdade vem também quando a gente, né, quando o paciente ele não observa os sintomas, vai começando a ficar cada vez maiores os sintomas e aí vem então essa perda de interesse nas atividades, vem esse humor que começa a ficar mais deprimido. Então, verdadeiramente, o olhar do paciente, ele acaba sendo sempre lá para aquilo que não foi, para aquilo que não foi resolvido, para aquela culpa, para aquele desconforto, para aquilo tudo que, de certa maneira, ainda está ali, de alguma forma, enroscada internamente. E é muito importante que a gente também possa perceber que, assim, muitas pessoas, elas se rotulam, assim, né, depressivas, muitas vezes porque elas não sabem lidar sozinhas com todos aqueles conteúdos ou com todas aquelas situações do passado. Então, elas precisam, muitas vezes, de um olhar de acolhimento, de um olhar de um terapeuta, né? Do apoio de um terapeuta, porque existem coisas, existem vivências da nossa história e talvez do passado do nosso paciente que ele não contou para ninguém, ou que ele tem vergonha, ou que ele tem mágoa, ou que ele tem culpa, e que o simples fato dele poder encontrar alguém que seja ouvido, que ele se sinta ouvido e que ele se sinta acolhido, já faz com que ele consiga entender que existe visibilidade, existe possibilidade de olhar para a vida, de olhar para o futuro. Porque às vezes as pessoas carregam tantos segredos, carregam tantos fardos, tantos pesos da sua própria vida e da sua própria história, que alguns foram compartilhados e não foram acolhidos, outros nem sequer foram compartilhados, que tudo fica muito pesado para as pessoas.